Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, sou Elisângela, aqui do canal Vlogs da Elis. Gente, desculpa, já vou pedindo desculpa aí pelos cabelos aí meio descabelada. Eu acabei de limpar a casa. Daqui a pouco eu já vou pro trabalho, né? Eu faço toda aquela faxina de manhã, já lavei roupa, fiz comida, enfim, fiz tudo. E aí agora sentei um minutinho, como eu falei pra vocês, eu faço aqui renda extra, né? E tô fazendo meu crochêzinho aqui pra descansar uma meia horinha, pra daqui a pouco já ir pro trabalho. Gente, nosso assunto de hoje aqui, ele vai ser um pouquinho polêmico, né? Eu sei que nem todo mundo vai concordar, mas isso é o que eu observei durante algum tempo, né? Que eu venho aí tentando estudar a reeducação financeira, que não é fácil, gente, não é fácil, né? Principalmente quando você tem toda uma cultura aí por detrás da sua vida. E aí eu vejo agora, como eu estou na educação, né? A maioria aí sabe que agora eu sou professora, até tem um vídeo aí bem difícil, né? Que foi o último que eu fiz. E eu vejo que, assim, o professor, ele tá adoecendo cada vez mais e por várias questões, né? E eu vou comentar uma delas que eu observei, né, nesses 8 meses aqui de profissão com vocês. Gente, nós sabemos que o salário do professor, ele é super desvalorizado, né? Isso em todo o Brasil. Eu trabalho aqui na Prefeitura de Guarulhos, no estado de São Paulo. Eu sei que tem lugares que é ainda muito pior do que é aqui, né? Só que o que eu vejo, o que eu observei durante esse pouco, né, tempo que eu estou aqui na educação, é que muitos professores, eles acumulam ou em outras redes, outras prefeituras. Tem alguns que prestaram esse concurso que eu fiz, né, que já estavam na rede, fizeram esse concurso, foram chamados, então dentro da própria rede eles acabam acumulando e aí trabalham numa jornada das 6 da manhã até as 7 da noite. Gente, não é fácil. Porque eu que trabalho meio período, eu contei pra vocês no vídeo anterior como que é difícil, como está difícil trabalhar na educação, né, com as famílias atuais, o contexto que hoje, né, são as famílias, são as crianças, né, eu sou uma professora velha, né, porque eu sou uma professora velha de idade, né, e nova como professora. Então, você pensando no nosso passado, né, assim, que as crianças, elas tinham respeito, as pessoas tinham respeito pelo professor, hoje não tem, né? Ontem, por exemplo, uma criança, né, um aluno meu de 10 anos, ali, aquela contenda comigo, faz o que você quiser, se você quiser mandar um bilhete pro meu pai, é problema seu, sabe? Desse jeito mesmo. Então, assim, é muito difícil, porque você imagina que você com uma sala com 35, 37 crianças, sendo que a maioria tem esse tipo de educação, né? Porque a gente sabe que isso vem dentro de casa, que muitos pais às vezes falam assim, olha, não leva desaforo não, se o professor chamar sua atenção, fala isso, isso e isso. Infelizmente, a gente vive nessa cultura atual, nesse contexto atual de família. Então, imagina um professor acumulando, né, trabalhando 13 horas por dia, e a gente sabe que ele acaba levando serviço para casa, porque não dá tempo de você fazer tudo dentro da escola. É planejamento. Se você vai pegar, nós temos direito a 8 abonadas ao ano. Se você pegar uma abonada, você tem que deixar o plano de aula para aquele eventual. Se você ficar doente, você tem que deixar o plano de aula para aquele eventual. Se você sair de férias, tem prefeituras que tem direito à licença prêmio, né? Após 5 anos de exercício. E você tem que deixar seu plano de aula para aquele eventual. Então, assim, tudo você precisa deixar pronto. Então, não é uma coisa, você leva serviço para sua casa. Mas eu vejo que boa parte disso nós acabamos sendo culpados de sermos escravos desse sistema monetário. Por menor que seja, gente, nosso salário atual, não como professor, mas como em várias outras áreas, eu tô colocando assim porque meu braço está cansado, né? E eu não coloquei o tripé porque eu espero que seja um vídeo rápido. Estudando agora educação financeira, tem pessoas que, assim, elas viveram, tem professor, vou falar de professores que é o que eu vejo agora, atualmente, né? Tem professor, como eu, por exemplo, trabalho meio período, então eu vivo com aquele salário, né? Por mais difícil que seja, eu vivo com ele. Né? Por mais difícil que seja, eu tento colocar minhas contas de acordo com aquele salário, né? E às vezes não sobra nada, na maioria das vezes não sobra nada, né? Então, ou seja, eu como agente comunitário eu tinha um salário um pouquinho menor, ele aumentou um pouquinho, mas já me adequei a esse salário. Se ele aumentar mais um pouquinho, eu vou me adequar a esse salário. Então, o que eu quero dizer com isso? Porque, por exemplo, se você ganha 4 mil reais, se você dobra, você vai ganhar 8 mil reais. Você vivia com 4 mil. Você vai passar a gastar tudo. Então, assim, tem coisas que, independente do que ganhamos,
A gente sempre vai se adequar àquele sistema monetário e você sempre vai ser escravo. Eu falo para algumas colegas, aproveita a oportunidade que você está tendo de acumular e você não tinha esse salário, então guarda aí o máximo que você puder, porque a longo prazo isso não é sustentável, né? Principalmente no nosso sistema de hoje, de educação, ele não é sustentável. Você vai acabar adoecendo, né? E o que acontece? A longo prazo, isso você não vai conseguir ficar com 55 anos trabalhando 13 horas por dia ou mais. Então guarda o máximo que você puder. Coloca uma meta, né? Daqui a 5 anos eu vou fazer isso durante 5 anos da minha vida para eu alcançar X objetivo, né? Eu quero fazer X coisa na minha vida, eu quero X liberdade financeira, mas faça, né? Então, eu acho também que muitas coisas financeiramente na vida da gente, a gente acaba se adequando muito rápido, né? Você vê que o professor, às vezes quando ele começa a ganhar um pouco melhor, vai lá, troca de carro, pega um carro melhor. Não é que você não tenha direito, mas às vezes não é o momento, porque eu vejo as pessoas tendo tudo isso e vivendo apertadas, sabe? Ali naquele sufoco, devendo às vezes IPVA do carro, não consegue pagar a parcela no dia, sabe? Aquela loucura. Então, aproveita a oportunidade que você às vezes tem de dobrar, fazer hora extra e guarda esse dinheiro, né? Investe esse dinheiro, né? Eu aprendi isso, assim, a custas, assim, de coisas terríveis, né? Que já aconteceram. Então, não é que hoje eu tenho, uma reserva de emergência, mas hoje eu aprendi a ter minha reservinha de emergência. Isso te causa uma certa segurança, sim, né? E eu tô aqui tentando naquela luta para poder me reeducar cada vez mais, conseguir, né, diminuir meu padrão de vida cada vez mais, por mais difícil que seja. Eu sei que tem muitos que vão me bombardear nesse vídeo, mas eu sei que tem muitos que vão entender do que eu estou falando, né? Porque se ou a gente muda a nossa mentalidade e tenta viver degraus a menos, olha, tem gente que vai lá e ganha 8 mil, mas compra um iPhone de 8 mil, de 10 mil reais, né? Qual o objetivo, o propósito de você hoje ter um iPhone de 10 mil reais? Você faz vídeos? Você trabalha com ele? Você precisa dele por qual objetivo? Ou só por status? É isso, gente. Então, tem muitas coisas na nossa vida, tem pessoas que ganham 3 mil reais, ela tem a reserva de emergência dela. Ela submete a muitas restrições. E eu acho que um momento da nossa vida, tem um período da nossa vida que a gente precisa, sim, pra gente se organizar, pra gente conseguir guardar ali um dinheirinho, pra gente, daqui a 5, 10 anos, você tá numa posição melhor do que você está hoje. E se eu não estiver vivo? A chance, criatura, de você estar vivo é muito maior do que a de você morrer. Então as pessoas vivem hoje como se não houvesse amanhã, passam 5, 10 anos muito rápido, porque os dias estão passando muito rápido, e aí você vai estar lá, com 10 anos a mais cansado e sem R$1. Então, gente, o nosso vídeo hoje é mais um vídeo aí de reflexão do que eu tenho observado aí durante esses 8 meses aí como professora, que eu observo os meus colegas, né, professores, né, e eu observava também na UBS, quando eu estava na saúde, né, que as pessoas, elas vivem aquilo tudo hoje, né. Tem gente que viaja aí todos os feriados. Gente, viajar é caro, né, eu agora estou me organizando para viajar no próximo feriado, agora de abril. Estadia é caro, sabe, você ir para um lugar é caro, é um evento você viajar, principalmente aqui em São Paulo, que eu não moro perto da praia, eu moro, né, a 150 quilômetros da praia. Então é todo um evento. Então imagina você manter uma rotina dessa em todos os feriados que tem. Não dá, né? Então você sempre vai viver apertado, sempre vai viver afundado. Então são escolhas, né? São escolhas, porque às vezes fala assim, o professor ganha tão pouco, coitado, ele tem que trabalhar em 2 empregos. Gente, é uma questão de organização financeira, né? A gente precisa sim se organizar. Se você não quer viver isso o resto da sua vida e às vezes acabar com aquele tiquinho de saúde mental que você tem, você precisa sentar, parar e se reorganizar. Senão você vai viver essa corrida dos ratos o resto da sua vida, né? Então isso é muito triste, chegando uma aposentadoria aí totalmente sem saúde mental, sem saúde física, e se chegar, porque muitos professores morrem antes disso, tem muito professor morrendo de tanto estresse, fadiga, que causam várias doenças. Então, assim, é um vídeo mais pra gente pensar mesmo aí no nosso propósito de vida, quais são os objetivos que a gente tem, né? E eu espero aí que tenha ajudado vocês, aberto aí um pouquinho da mente de vocês, né? Eu sei que muita gente não vai concordar, mas tá tudo bem, né? São opiniões. Tá bom? O nosso vídeo fica por aqui e até o próximo. Tchau, tchau!